Shalom, shalom, graça e paz. Paz do Senhor para você que está na sua casa, está conosco acompanhando essa live de hoje. Queria pedir que você que está aí assistindo essa live pudesse agora colocar de que cidade você está assistindo nessa hora aqui ao vivo. Você que é de Cuiabá e Várzea Grande, aleluia. Mas tem mais alguma cidade? Os irmãos de Sinop, coloca aí, estão assistindo. Os irmãos que estão em outros estados agora também, coloque a sua cidade, o estado da onde você está assistindo essa live. Nós gostaríamos de saber e abençoar a sua vida, abençoar também sua cidade. Não importa agora o lugar onde você está, o Senhor é contigo, o Senhor é com a sua família, com a sua casa, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar nessa noite a seguinte mensagem com o tema: adoração nos conecta ao que não se vê. Esses dias tudo tem sido bastante diferente, né? E inclusive a gente fazendo live aqui é complicado, porque a gente está olhando para uma câmera, que é um celular, e a gente não está vendo você. Mas sabemos que isso aqui nos conecta, né? Tem uma câmera ali, um computador, uma internet, e de certa forma isso está nos conectando nesse tempo. E há algo na adoração que também estabelece uma conexão entre nós e o invisível. Hoje é o que se chama de Domingo de Ramos. Parte da igreja cristã, né, comemora dessa forma e termina na semana que vem com a celebração da Páscoa no próximo domingo, né? Estamos então na chamada Semana Santa. Segundo o calendário judaico, a Páscoa é agora quarta-feira, dia 8 de abril. Esse Domingo de Ramos, ele é baseado num texto que eu quero ler contigo, em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1. O Domingo de Ramos é estabelecido baseado nessa entrada de Jesus em Jerusalém, que deu início à sua última semana, né, a chamada Semana Santa, e culmina com a sua morte na cruz. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 1, diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Em sua primeira vinda, então, aqui, Jesus, ele vem para nós, e o versículo 5 diz que essa profecia estava se cumprindo: Eis aí vem o teu rei humilde. Então, na primeira vinda de Jesus a essa terra, ele veio como esse rei humilde. O rei, o homem que se esvaziou, se fez servo, se humilhou e se entregou à morte de cruz, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 2. Mas o que acontece? Filipenses 2, Paulo nos diz: Porém Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. E exatamente por isso, em sua segunda vinda, eu quero que você acompanhe comigo Apocalipse capítulo 19, versículos 11 em diante. Em sua segunda vinda, ele virá como rei glorioso. Apocalipse 19, versículo 11 em diante, diz assim: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco.
O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Então veja que aqui há uma grande diferença, comparando esses dois textos. Nós entendemos que Jesus voltará a essa terra, e Jesus virá a essa terra para estabelecer um reino aqui visível e físico a toda a humanidade. E por 1000 anos ele estará aqui regendo essa terra. Então, a primeira vinda, quando ele entra em Jerusalém, montado naquele jumentinho, o rei humilde, o servo sofredor. Porém, na sua segunda vinda será gloriosa. Ele está montado sobre um cavalo branco. Ele vem com a espada, ele vem com o seu manto, ele vem com a coroa que ele ganhou, ele vem com o seu nome, que é sobre todo nome. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Jesus triunfante, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as coisas, e por isso ele recebeu um nome que está acima, exaltado sobre todo e qualquer outro nome. Esse é Jesus, o nosso Senhor. E esse Jesus, Cristo, ele pode fazer todas as coisas? Sim, ele pode fazer toda e qualquer outra coisa. Ele é o Verbo de Deus, como diz aqui no versículo 13 que nós lemos em Apocalipse. E o Verbo, todas as coisas foram feitas por meio do Verbo. Então Jesus pode fazer todas as coisas. Porém, uma coisa que eu gostaria de destacar: o seu posicionamento na sua primeira vinda. Primeira vinda, o rei humilde. O seu posicionamento em sua primeira vinda nos dá uma ideia de algo que eu gostaria de deixar claro. Que às vezes nós temos um pensamento, ou podemos ouvir esse pensamento muito triunfalista em todo o tempo. E o posicionamento de Jesus como um rei humilde vai nos dizer uma outra coisa. Diz que nem sempre tudo vai dar certo. E nós precisamos encarar essa realidade. Eu vou explicar isso melhor. Porque a ideia triunfalista muitas vezes vai tirar nossa alegria. E esse é o grande problema disso. O que eu quero dizer? Que quando a ideia triunfalista está muito arraigada dentro de nós, nós podemos desanimar em meio a qualquer luta, e principalmente diante das perdas. Isso traz desânimo. Por que o desânimo muitas vezes está vindo? Porque um pensamento anterior estava ou tinha sido colocado, e esse pensamento não está coerente com aquilo que a palavra de Deus diz, não está coerente com a própria personalidade ou com o posicionamento de Jesus em sua primeira vinda sobre a terra. Vou exemplificar, ou talvez para deixar de uma forma mais simples, o que seria um pensamento triunfalista, uma pregação triunfalista. Basta você reescrever alguns textos bíblicos e você entende isso melhor. Sabe, um texto famoso e que todo mundo conhece, e vai ser fácil você entender. O Salmo que nos diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. Porém, na continuação desse texto diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O pensamento ou a pregação triunfalista, ela vai nos dizer, na verdade, que nós nunca passaremos pelo vale da sombra da morte. E esse é o grande problema. O Senhor é o nosso pastor, e nós não precisamos de ter falta, mas já nos está dito que podemos passar pelo vale da sombra da morte. Mas quando um pensamento triunfalista já está na mente de uma pessoa, o que acontece? Se ela entra nesse vale, ela já acha que Deus não está mais com ela, ou que tudo foi errado, ou que tudo é uma mentira. Enquanto isso não é verdade, a palavra de Deus diz que ainda que eu passe. Então é possível passarmos? Sim, é possível andarmos no vale da sombra da morte. Mas ainda que andemos nesse vale, nós estaremos guardados pelo Senhor. O Senhor vai nos proteger. O Senhor estará conosco, caminhando conosco no vale.
Um pensamento triunfalista reescreveria as palavras de Jesus, porque Jesus disse o quê? Olha, no mundo tereis aflições. Mas a pregação e o pensamento triunfalista nos dizem o quê? Vocês não vão ter mais aflições. A luta acabou, a prova foi embora e agora é só vitória, só vitória, só vitória. Essa é uma ideia de um pensamento triunfalista. Mas Jesus disse claramente, no mundo tereis aflições. Ou então, quando Jesus disse, olha, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. O pensamento triunfalista diria, vocês não serão perseguidos, porque vocês estão guardados, então vocês não vão ser perseguidos. Não, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser atribulados, podemos passar por todas essas coisas? Podemos. Você imagina Paulo? Se o pensamento triunfalista fosse tão real, Paulo teria escrito na sua carta, eu nunca fui perseguido. Eu nunca fui açoitado com vara, eu nunca fui apedrejado, eu nunca nem naufraguei, eu nunca passei por perigo, eu nunca passei por perseguição, eu nunca senti frio, fome, sede, eu nunca estive nu. Seriam essas as palavras de Paulo, mas não foram essas as palavras do apóstolo. Você sabe porque está escrito. Então, o que eu quero dizer é que, pastor, mas aí vai ficar complicado, acho que a gente não tem como ser feliz. Não, a felicidade, ela não é ou não deve ser baseada em um sentimento, uma sensação de simples conforto. E esse é um problema. Se a nossa mentalidade foi formada por um pensamento triunfalista, onde tudo tem que ser bom, tudo tem que dar certo sempre, tudo tem que estar ok sempre, a sua mente nunca vai estar em paz no momento de luta e tribulação. A sua mente nunca estará em paz no momento de uma guerra. Tanto é que você vai temer a guerra todas as vezes, você vai ter medo de todas as palavras, você vai ter medo sempre de uma tempestade, você sempre vai estar com, modernamente, né, nós temos agora pânico, depressão e outras síndromes mais que se desenvolveram em toda a nossa geração. A gente ouve que isso tem sido um dos grandes males da saúde física e psicológica das pessoas. Entenda que a palavra de Deus nos dá algumas palavras, alguns textos, algumas passagens, algumas histórias que vão trazer conforto para nós no meio de tudo isso. Mas nós precisamos estar com a correta interpretação da palavra de Deus. Nós gostamos bastante de textos onde vemos o triunfo, onde vemos vitória. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, porém você não será atingido. Mas significa que você está no meio de uma batalha. Se você está vendo 1, 2, 10 mil caindo ao teu lado, significa que você está no meio de um campo de guerra. Não tem como você... Imagina que nós estivéssemos num período, sei lá, da história, da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. Se você estivesse na sua casa, você não veria nem 1, nem 2, nem 1000 caindo ao teu lado. Mas se você estivesse num campo de batalha, em algum país, onde estivesse guerreando, você poderia talvez ver o cumprimento dessa palavra na sua vida. Mas se você está de pé, e essa palavra se cumpre, significa que 1, ou 1000, ou 10.000 caíram. E não é porque você ficou de pé que você é melhor que os 1000, que os 10.000. Nem sempre. Jesus também nos alertou sobre isso. Nós precisamos apenas colocar o nosso coração e a nossa mente em total alinhamento com o que a palavra de Deus diz, para nós encontrarmos inclusive felicidade no meio da vida, que às vezes, como neste momento, ela pega muita gente e chacoalha muita gente. Nós precisamos alinharmos com a palavra de Deus, para que a nossa alma encontre o que é felicidade, mesmo em meio de um campo de batalha. Então a felicidade não é só por causa do conforto, porque o conforto muitas vezes nos será tirado. Talvez para muitos era confortável virem para cá, para o prédio, adorar, porque é muito mais gostoso estarmos todos juntos. E aí em casa as coisas talvez ficaram um pouco estranhas, mas o Senhor nos tirou de um lugar, está nos colocando e nos moldando de uma outra forma, enfim. O que Deus está fazendo nesses dias é uma grande pergunta que todos nós devemos fazer nas nossas casas enquanto estamos orando. Ao invés de ficarmos olhando para as notícias e com medo das notícias, entra para o teu quarto e começa a orar. Deus, o que o Senhor está fazendo no meio da minha cidade, no meio do meu estado, no meio da minha nação e entre as nações nesses dias? Porque o Senhor está operando nesses dias. O
O Senhor está movendo nesses dias algo muito grandioso. Mas se nós preocuparmos, o pensamento triunfalista estiver dentro da gente, a gente já está preocupado, mas como é que pode? Deus está no controle, está tudo isso acontecendo. Não esqueça, este mundo jaz no maligno. Por isso a nossa felicidade não pode, repito mais uma vez, estar concentrada em simples conforto. Nossa felicidade precisa estar baseada numa convicção interna, que prevalece em meio a qualquer outra situação. Sabe, Gênesis capítulo 8, versículo 22, nós temos um princípio que nos foi deixado. Diz assim: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Significa que neste mundo, veja que isso está em Gênesis capítulo 8, lá no princípio. E desde então, após o dilúvio, Deus disse essa palavra, após Noé sair da arca, após Noé estabelecer ali um altar e adorar ao Senhor naquele altar, Deus deixa uma palavra que rege então a nossa existência até agora. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Ou seja, sempre haverá estações, sempre haverá mudanças. Então, aqueles que gostam do dia precisam entender que noites também haverão. Aqueles que gostam do frio precisam entender que há períodos de calor. Eclesiastes nos diz: há tempo para todas as coisas. E um coração sábio consegue discernir esse tempo e o modo de cada uma dessas coisas. O pensamento triunfalista não encaixa com essas palavras de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Como eu havia dito ele anteriormente, Jesus nos alerta previamente das dificuldades. João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Presta atenção nesse versículo, Jesus está dizendo: eu estou falando com vocês para que vocês tenham paz. Vocês estão passando, passarão por aflições, mas vocês têm paz porque eu estou falando com vocês. Então veja que não é em desacordo, querido. Não precisa estar vencendo o tempo inteiro, não precisa ser vitória o tempo inteiro para andar em paz. Não precisa estar confortável todo o tempo da sua vida para andar em paz. As palavras de Jesus são outras. O que eu digo para vocês, digo para que vocês tenham paz. No meio das aflições, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mateus no capítulo 10, do versículo 16 em diante, Jesus está falando com os seus discípulos e ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Certamente esse texto se aplicou aos primeiros discípulos, aqueles que ouviram pessoalmente essa palavra, mas com certeza eu digo que esse texto e essas palavras de Jesus, que diz que seremos entregues, que diz que seremos perseguidos e seremos até mesmo mortos, odiados por causa do nome de Jesus, se aplica a muitos contextos modernos, onde a igreja é perseguida. E se aplicou no decorrer da história, onde em muitos momentos a igreja foi ferrenhamente perseguida, onde os nossos irmãos foram odiados, mortos, entregues, delatados pelos próprios membros da sua família. Hoje, nesse tempo, isso se aplica em muitos lugares do planeta, onde a igreja está sendo perseguida, onde homens e mulheres são mortos, inclusive por
próprios membros da sua família, porque entregaram a sua vida a Jesus e amam a Jesus mais do que qualquer outra coisa. Mateus capítulo 24, no versículo 6 em diante, vai falar mais especificamente sobre os últimos dias. Mateus 24, versículo 6: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então aqui Jesus é muito claro sobre o fim, e sobre aquilo que nós cremos ser os nossos dias, sobre o tempo que estamos vivendo, o tempo do fim. E esse texto é específico sobre isso, o tempo do fim. Agora, entenda que o que está escrito não se trata apenas de vitória, vitória, vitória o tempo todo. Essa é a realidade daquilo que está escrito na palavra. Ele diz: vão acontecer muitas coisas, haverá tempos de grande dificuldade, e tudo isso é um princípio das dores. Nós comparamos isso sempre a uma ideia de uma mulher que está grávida, está para dar à luz, está em trabalho de parto. Toda a criação geme, e na verdade isso são dores de parto. E nós sabemos que a mulher, quando está prestes a dar à luz, as contrações aumentam, as dores aumentam, e se tornam mais curtos os períodos entre uma dor e outra, até que então realmente vem o momento da criança vir ao mundo, da mulher dar à luz. Então, à medida que se aproxima esse ponto, as dores se intensificam, e é o que está acontecendo nos nossos dias. Nós estamos vendo uma intensificação das dores. Ainda não é exatamente o fim, mas esses sinais que vão apontando para o fim, eles vão se tornar cada vez mais fortes, e cada vez mais um espaço curto de tempo entre um sinal e outro sinal. Agora entenda que o que Jesus diz aqui versículo 9, ele é muito claro: sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então, nós entendemos que o próprio Jesus, nesses 3 textos, está nos avisando de tantas coisas que devem e podem acontecer com as nossas vidas. Porém, apóstolo Paulo, ele passou por muitas dessas perseguições, e ele foi livre de várias e várias delas. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 13, Paulo dá um testemunho breve sobre isso. Ele diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 10 ao 13: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então Paulo passou por várias experiências. Em outra situação, Paulo descreve como ele foi açoitado 2 vezes, fustigado com vara, foi apedrejado, naufragou, foi perseguido por judeus, por não judeus, passou em perigo nas cidades, nas estradas, em lugares diversos, como ele passou fome, sede, como ele esteve em jejum, como ele esteve passando frio, como ele passou necessidade em muitas situações. Ou seja, ele passou pelas tribulações que Jesus disse que passaria. Mas em todos esses lugares, Paulo mais tarde escreve que ele diz: eu sei passar por toda e qualquer situação. Eu sei ter e eu sei não ter. Eu sei ter bastante, eu sei ter pouco ou não ter nada.
Paulo diz: porém, em todas essas coisas, eu sei quem é o meu Senhor. E Paulo estava contente em todas essas tribulações, em todas essas perseguições. Paulo estava feliz em todas essas situações. Mas o que acontece? Paulo certamente não tinha um pensamento triunfalista, aquele que eu expliquei no início dessa mensagem. Porque se você tem esse tipo de pensamento, você não consegue estar em paz e nem feliz no meio dessa perseguição. E o livramento que Deus te der, e o livramento que Deus dá, quantas pessoas, talvez você aí na sua casa, você teria um testemunho para dizer: pastor, eu fui liberto, eu fui livre de perseguição, eu fui livre daquilo, Deus me deu livramento, Deus me abençoou, estava de um jeito, Deus virou minha sorte, sabe, Deus fez isso e Deus está fazendo, Deus irá fazer com muitas pessoas. Veja o apóstolo Paulo, quantas vezes Deus o livrou. Mas é necessário que a gente entenda que no meio dessas situações, nosso coração ainda precisa estar olhando para Deus. Sabe, a única coisa que eu quero trazer, um dos ensinamentos, é: não olhe para Deus por meio da sua experiência. Não use a tua experiência como se fosse um óculos, e você começa a olhar para Deus através desse óculos da tua experiência. Ah não, se está tudo errado, se está tudo na perseguição, se está numa tribulação, numa dificuldade, porque Deus talvez não está agindo, Deus não está vendo, Deus não está fazendo. Não é isso. Senão nós podemos olhar um período como esse, uma situação como essa a nível mundial e dizer: Deus está parado, Deus não está fazendo nada, ou Deus esqueceu de mim, ou Deus, isso é maior do que Deus. Não, esses pensamentos não podem passar jamais pela nossa mente. Esses homens como o apóstolo Paulo, que passaram por tantas dificuldades, tantos momentos, ainda conseguiam olhar para Deus, ainda conseguiam olhar para o Senhor e agradecer ao Senhor em cada uma dessas situações. Esses homens que passaram por privações, conseguiam olhar para Deus e se acalmar em meio a todas as tempestades, e ainda assim estavam com seus corações puros e conectados em Deus. E muitas vezes, até quando o coração não está puro, há um jeito de purificar. Eu quero que você vá comigo para o Salmo número 73. Salmo 73. Este salmo que foi atribuído a Asaf, ele revela os pensamentos dele sobre essa situação. Ou uma situação talvez semelhante, uma situação de prosperidade de alguns que eram ímpios, mas enquanto o justo e ele mesmo não tinha a mesma prosperidade, não tinha a mesma segurança, e isso tudo estava causando mal ao seu coração, mas ele achou uma solução. Eu quero lhe apresentar essa solução em Deus nessa noite, para que se o seu coração está talvez aflito, se o seu coração está cheio de medo nesses dias, se o seu coração está desanimado nesses dias, você ache a mesma solução que o salmista achou, e você encontre em Deus um lugar onde você vai estar neste período de tempo, mesmo na situação que você estiver vivendo, mas você vai encontrar paz, e você vai encontrar felicidade no seu coração, porque a sua conexão vai ser com algo invisível, não é com as circunstâncias visíveis desse mundo, desse período de tempo. O Salmo 73, lá no versículo 1, vamos ler o Salmo inteiro, diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Então aqui nessa introdução, Asaf apresenta o seu problema, e Deus diz: Deus é bom o tempo todo para com aqueles de coração limpo, porém ele se encontrava com um problema. Ele diz: eu estava com inveja, e inveja é um grande problema. Versículo 4: para os ímpios, para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo?
Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então, agora Asaf descreve de quem ele tinha inveja: dos ímpios, dos perversos que estavam se dando bem, dos ímpios, dos perversos que tinham saúde, que tinham prosperidade e que eram famosos aos olhos da sociedade. Versículo 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então Asaf aqui nesse trecho, ele está dizendo: puxa, será então em vão ser puro de coração? Será que é em vão ser inocente, ser justo, ser pacífico, não cometer pecado? Será que vale a pena então? Porque eu não tenho praticado nenhum mal, mas eu não tenho a saúde, ou eu não tenho a prosperidade desses tais perversos que estão arrogantemente abrindo a sua boca contra Deus. Mas olha o versículo 17, aqui começa uma mudança. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf era um dos levitas que entravam e continuamente estavam ali no tabernáculo de Davi, louvando, adorando a Deus em turnos. Davi estabeleceu uma tenda em Jerusalém, onde a arca de Deus foi posta, e turnos, às 24 horas de dia, homens estavam ali adorando a Deus, cantando, tocando, e havia os porteiros para fazer toda a logística daquilo. E Asaf era um dos 3 grandes ali, dos 3 maiores responsáveis, ele, seus filhos, sua família, peritos, músicos, cantores, adoradores, levitas, da tribo de Levi, que estavam entrando continuamente ali para adorarem ao Senhor, para prestarem culto, reverência, cantarem e exaltarem ao nome de Deus. Então Asaf, pelo que nos diz o texto, aparentemente ele passou por um período complicado, mas um dia ele entrou no santuário e ele percebeu qual era o fim daqueles homens. Versículo 18, Asaf dizendo para Deus: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Olha esse versículo 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Veja isso é um adorador falando. E é por isso o tema dessa mensagem: a adoração nos conecta ao que não se vê. Asaf estava olhando para a circunstância, e na circunstância atual, naquele momento, os perversos estavam se dando bem, e ele não. Porém, quando ele entra no templo, quando ele entra no santuário, quando ele entra para adorar a Deus, quando ele começa a adorar a Deus, ele começa a perceber o fim das coisas. E ele olha para o fim daqueles ímpios, ele olha para o fim daqueles perversos. E ele começa a contemplar a Deus e entender que havia uma diferença. Que no final das contas, alguma coisa muito diferente. As coisas estariam em outro equilíbrio, totalmente diferente do que era naquele momento ali. Asaf tira os seus olhos do momento, do presente, do temporal, da materialidade. Ele olha para Deus. E ele consegue então declarar no versículo 26, isso que é muito forte: ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre.
Só quem adora, só quem entra em adoração, consegue se desconectar desse mundo de tal forma que pode olhar para Deus, ainda que a sua carne e o seu coração estão desfalecendo, mas olha para Deus e diz: Deus é a fortaleza do meu coração e minha herança para sempre. Por isso o versículo 28 ele termina dizendo: é bom estar junto de Deus. Irmão, quem está adorando, quem está se prostrando de fato, está adorando, está conectado em Deus, pode dizer isso: bom é estar junto a Deus. Por isso ele começou lá no início do primeiro versículo: Deus é bom. E nada muda isso. Nenhuma circunstância desse mundo, dessa terra e do presente muda que Deus é bom. A adoração tira o nosso foco das necessidades materiais e temporais. Você precisa de dinheiro, você precisa de comida, você precisa de roupa, você precisa de uma casa, você precisa às vezes de um carro, de um meio de transporte. É desse tempo, é dessa materialidade. Mas essas são necessidades que, se a gente só olhar para elas e olhar para a circunstância que as cercam as nossas necessidades, você pode gerar um desânimo no teu coração. Por isso você tem que sair de onde você está e se conectar em Deus através da adoração. E quando você adora, quando você se conecta, então seus olhos saem das necessidades temporais, você olha e você enxerga quem Deus é, e diante dessa contemplação e da revelação de quem Deus é, você percebe que você tem outras necessidades, não as naturais, não as materiais e temporais, você tem outras necessidades do seu próprio ser, do seu eu, do seu espírito. Essas necessidades reveladas, você começa então na contemplação a Deus, que surgiu ali dentro do teu momento de adoração, você enxerga essas outras necessidades, e muitas vezes você vai olhar e vai dizer: eu estou sendo suprido. Talvez tua conta bancária ainda não apareceu dinheiro, teu carro ainda não foi consertado, sei lá, alguma coisa ainda não aconteceu, mas quando você entrou em adoração, você viu que no teu espírito você foi fortalecido, você viu que na tua alma foi curada, você viu que dentro de você tuas emoções foram restauradas, porque no meio da adoração você se conectou ao que não é visível aqui nessa terra, e aquilo que é mais precioso, a tua herança eterna, foi alinhada com Deus, foi ajustada com Deus. Só pela adoração nós podemos ter essa convicção de que Deus é bom, Deus é santo, Deus é justo, independente das situações momentâneas, Ele não muda. E é a adoração que traz essa convicção, e é essa a convicção que mantém a felicidade no meio de qualquer uma das situações da nossa vida. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Apesar do tema da adoração, eu não quero explicar para você como adorar, porque não precisa. Você só precisa entrar para o teu quarto e olhar para o teu Pai. Você só precisa de um lugar para que você se prostre diante de Deus e entre. Isso é adoração. Não se preocupe com mais nenhuma outra coisa, não tem uma fórmula para isso. Não é uma fórmula que eu quero ensinar hoje. Eu quero ensinar para você que adoração é essa conexão. Adoração é essa porta de entrada. Segundo aos Coríntios 4, 16 ao 18 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Veja como isso parece com a palavra de Asaf. Não vamos desanimar, ainda que o corpo exterior, o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior está se renovando. Por quê? Porque nós não estamos atentando para aquilo que se vê, o temporal, seja uma ameaça, seja um vírus, seja um perverso, nós não estamos atentando para essas coisas visíveis, materiais, temporais, nós estamos olhando para aquilo que não se vê, para aquilo que é eterno, e a adoração que te conecta nas coisas que não se veem, naquilo que é eterno. Essa é a adoração. Esse é um segredo para que você nesses dias, irmão, se você está aflito, se você está desanimado, porque essa é uma sensação que nós temos, e olhamos e vemos e lemos, vendo outras pessoas compartilharem, que parece que o globo inteiro, o planeta inteiro entrou num momento de medo, então parece que nós estamos dentro de uma bola de medo, né? O globo terrestre virou uma bola de medo, e nós estamos aqui dentro dessa bola,
E aí todo lugar que você olha é medo. Inclusive muitas orações, você já ouve aquela oração, mas você sente que por trás da oração tem muito medo, por trás da própria oração de algumas pessoas. Dentro do amor de Deus não tem medo. Então imagine, eu estou dentro de uma bola de medo. Ache nesse lugar o amor de Deus. Ache agora, nesse lugar, nesse instante, nesse momento. Ache o amor de Deus e entre, porque no perfeito amor lança fora todo o medo. E tendo o amor de Deus não tem medo. E você não vai precisar ter medo, você não vai precisar nem desanimar. Você pode estar andando no vale da sombra e da morte. Você pode estar passando por uma tribulação, você pode estar sendo num momento perseguido, seja lá de qual for a situação da sua vida nesse momento. Mas você não precisa desanimar, você não precisa desistir, você não pode parar. Porque se você se conectar através da adoração, você vai ter algo dentro de você que estará renovando a sua vida. Irmão, a adoração nos conecta ao eterno. É como se você achasse uma outra fonte de vida, porque é exatamente isso que acontece. Sabe, imagina que esse computador aqui, ele tem duas maneiras. Ele tem uma bateria aqui, que pode suportar uma carga de energia por algum tempo, mas eu também posso conectar nele um carregador, e ele vai buscar essa energia em outra fonte. Às vezes você está apenas ligado no que está neste mundo presente, e tua bateria, tua energia toda está só conectada nessa fonte de energia. Conecte-se a outro lugar agora. Conecte-se agora na eternidade. Traga da eternidade a energia para você viver nesse mundo. É por isso que você não vai desanimar. Eu quero encerrar lendo um texto de um adorador. Eu não sei se você já viu esse homem. Vou ser sincero, a primeira vez que eu olhei para ele como um adorador foi hoje. Preparando essa mensagem, Deus me deu esse último texto para encerrar. E eu quero encerrar com você isso. Essa mensagem com você lendo esse texto. Atos capítulo 7. Versículo 54. Eu daria para esse trecho um exemplo de adoração. Eu entendo que, principalmente como músico, já há muitos anos, não vou falar quantos anos, né? Há muitos anos, já envolvido aqui com o Ministério de Música em igreja. Não vou revelar quantos anos envolvido. Eu entendo e sei, já participei de muitos congressos, né? Sempre adoração tem a ver com música, e a gente tenta desfazer essa ideia, né? Não, adoração, música, cantar. Eu sei que isso é joia, como músico eu entendo muito bem que isso é ok, mas a gente não pode se prender a isso, porque a adoração ultrapassa. E esse trecho de Estevão não tem música, mas tem adoração. E Deus me deu esse texto como um exemplo para deixar para mim, para você, para todo mundo. Aqui está um exemplo de adoração. Aqui está um exemplo do que a adoração faz. Atos 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Estevão estava pregando, né? Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Presta atenção nisso. Estevão está vendo o invisível nesse lugar. Tudo aquilo que eu estive falando até agora. Estevão está olhando para o invisível. Esse homem está cheio do Espírito Santo, ele está pregando, ele está no meio de uma adoração, querido. Esse cara é um adorador. E ele está pregando, adorando, a adoração dele está fluindo, ele está conectado. E conectado ele olha e diz: eu vejo o céu aberto. E o Filho do Homem está em pé à destra de Deus. 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Querido, presta atenção. Estevão aqui não está dando bola para as pedras.
Estevão aqui não está olhando para as pedras que estão jogando nele. Certamente ele poderia sentir aquelas pedradas, mas Estevão estava olhando para o invisível. Estevão estava conectado em adoração ao Eterno. E por estar conectado ao Eterno, por estar conectado nesse momento, o que mais ele fazia era olhar para a eternidade, olhar para os céus abertos, olhar para Jesus. E por isso ele podia, no meio daquela situação, ele está sendo apedrejado. Mas sendo apedrejado, ele não estava olhando para as pedras que eram temporais e visíveis, mas ele estava olhando para o invisível, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e perdoa os pecados, não lhes imputes este pecado, Senhor. Então, adoração faz isso. Adoração te conecta com o invisível. E daí nós temos uma escolha. Nós podemos ser alguém que vai ficar olhando para as pedras que estão nos jogando, ou nós podemos ser alguém que está olhando para os céus abertos e falando com Jesus no meio de um apedrejamento. Então depende da nossa adoração e da profundidade da nossa adoração. E nesse tempo que o Senhor nos ensine a entrar em adoração, nesse tempo que o Senhor tem dado, muitas pessoas têm permanecido nas suas casas, e se você tem tempo, invista mais tempo ainda na adoração, até que os céus se abram sobre você, até que você esteja conectado na eternidade, para que você não repare mais nas pedras que estão te jogando, mas você fique com seus olhos fixos em Jesus, o chamado autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar com você na sua casa, que você feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor Deus, possa vir de encontro ao coração e à necessidade específica de cada um. Senhor Deus, trata com cada um de maneira específica e individual, aquilo que cada um precisa para a sua vida receber. Que o Senhor sirva esse banquete na casa, na vida do meu irmão, Senhor Deus, nessa hora. E que a Tua palavra, Senhor Deus, tenha efeito sobre as nossas vidas. Queremos nos conectar na eternidade, queremos nos conectar ao Senhor. Que a nossa adoração, Senhor Deus, que já saiu do prédio, já está em todas as casas, já está, Senhor Deus, em todas as cidades, em todos os bairros, Senhor Deus. Que essa adoração conecte céus e terra, Senhor Deus, para que o Teu reino venha sobre essa terra, Senhor Deus, porque nós estamos dizendo: ora vem, Senhor Jesus, e estabelece o Teu reino sobre nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.